A paz do Senhor, irmãos. Vamos à leitura da palavra. A vinda do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículo do 25 ao 36. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor botou no meu coração com relação a esse trecho aqui da Bíblia, das Escrituras, foi o seguinte. Eu vejo aqui no versículo 28, que diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, aleluia, exultai, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, ou melhor, se aproxima. E a palavra do Senhor diz no versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror. Quer dizer, enquanto homens desmaiam de terror, nós temos que exultar. Nós temos que nos alegrar, porque nossa redenção, aleluia, está próxima. Isso é maravilhoso, quer dizer, diante de catástrofes, diante de ondas violentas do mar, diante de terremotos, diante de tudo que o Senhor diz que vai suceder, nós temos que exultar. Irmãos, a palavra do Senhor diz: exultar, entendeu? É ter uma alegria fora do comum, entendeu? Uma alegria extrema. Mas aí, o que é que a gente vê acontecendo na igreja hoje? A gente vê uma igreja refugiada em cavernas de medo. É triste isso. Eu fico triste nesse momento de pandemia, que graças a Deus já está passando. Qual foi a atitude da igreja? Compactuar com o medo. Quer dizer, deveria ter se comportado diferente, ter sido realmente a força de quem não tinha força, o vigor de quem não tinha vigor, o ânimo de quem não tinha ânimo. Não, foi a primeira a correr, chamando todo mundo para ir para os cárceres de medo. E ficou lá com os joelhos tremendo. Quantos irmãos com medo de passar perto de outro irmão. Absurdo. Cadê o Deus Todo-Poderoso dessas pessoas? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Cadê o Deus que ali naquela cruz levou todas as nossas, além dos nossos pecados, as nossas enfermidades, nas suas pisaduras? Isaías 53 diz que nós fomos curados lá, fomos curados nas pisaduras de Jesus. Se a palavra de Deus diz que nós fomos, acabou, nós fomos. A palavra de Deus, ela já bateu o martelo, acabou. Resta o quê? Crermos, recebermos o que nos foi dado e vivermos nesse crer e descansarmos nele e não nos refugiar em cavernas de medo.
Isso não, mas foi isso que nós fizemos, sabe? Ainda estamos fazendo. Mas eu percebo isso assim, eu falo isso, eu até generalizo a igreja, mas aí me vem uns questionamentos. Realmente é a igreja que está fazendo isso, que fez isso? Porque a verdadeira igreja, ela é ousada, ela é destemida, ela sabe em quem ela crê, ela conhece o caráter do Deus dela, ela avança no conhecimento desse Deus. A fé dela é edificada no conhecimento desse Deus. Ela avança no descanso da fé que ela tem neste Deus. Ela sabe em quem ela crê. Ela conhece o caráter dele. Então ela é ousada, ela é valente, ela é destemida. Ela faz proezas no nome dele. Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja que foi lavada, que foi remida, que tem experiências poderosas com seu Deus, sabe? Que não tem medo de desafiar o inferno, porque ela sabe que as portas dele não prevalecerão sobre ela. Essa é a verdadeira igreja. Ela não está refugiada em cárcere de medo, não. Ela não está com o joelho derretido, tremendo, porque o mundo vai se acabar. Não, ela vai se exultar, ela se exulta. Ela se alegra extremamente diante de tudo isso, porque está escrito. O Senhor mandou ela se alegrar, ela se exultar diante de todo esse mal que vai acontecer. Por quê? Porque a redenção dela está próxima, porque ela não olha para as coisas daqui, ela olha para as coisas do céu. Ela não busca as coisas da terra, ela vive na terra como se não vivesse. Ela conhece o Deus dela. Essa verdadeira igreja, ela não foi tocada. A verdadeira igreja, ela não se escondeu em cárcere de medo. A verdadeira igreja, ela bate o pé e diz: eu sei que tenho crido, eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Essa é a verdadeira igreja. Então, se você não teve esse comportamento ousado, intrépido, valente, apesar da sua fraqueza, o seu Deus não é fraco. Então, questione a sua fé, questione a sua confiança no nosso Deus, porque você foi chamado para fortalecer o fraco. Você foi chamado para animar o desanimado, animar o abatido e não deitar mais medo. Não foi para isso que você foi chamado. Foi para ser sal, foi para ser luz, foi para, como a palavra do Senhor diz, que devemos, que aquela lâmpada, que descer aquela lâmpada que alumia e que é colocada em cima da mesa. Aleluia! E é isso que temos que ser. Então, se você teve esse comportamento medroso, de medo, ainda está no cárcere de medo e reverberando medo e exalando medo, difundindo medo, questione sua fé, querida. Questione sua fé. Porque você não foi chamado para isso, ou chamada para isso. Você foi chamado ou chamada para fazer a diferença nesse mundo, para reluzir para a glória do teu Deus, para a glória do nosso Deus. Então, para você que não conhece o nosso Deus, eu vou te dizer, esse agora é para quem não conhece. Tem uma forma de escapar de tudo que vem aí. Está escrito no versículo 36, vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Isso é para você ouvir, você que não conhece, para que queira conhecer o nosso escape, o escape da igreja, sabe? O escape da igreja é vigiar, a palavra do Senhor de vigiar e orar. Então, o que eu percebo muitas vezes no meio da igreja é que muitos não estão vigiando e que estão compactuando com o mal, ainda que na inocência, mas estão porque não vigiam.
Então, estão quase que preparados e estão preparando também ambiente para a recepção do anticristo. Porque falta conhecimento, estão pensando que estão andando pelo caminho reto e estão andando pelo caminho torto. Porque não vigiam. Ele, como o Senhor Jesus diz, levantar a cabeça. Não levantam a cabeça para enxergar o que está longe, o que vem de longe. Está ali rodando no seu mundinho, dentro do seu mundinho, sabe? Brincando no seu parquinho. E não consegue levantar a cabeça para ver que existe um mundo lá fora, além do seu parquinho, e que o Senhor aponta e diz, olha para longe e avisa os que estão perto de ti. Vigia e avisa os que estão perto de ti, porque tudo isso vai acontecer. Então a igreja está preocupada com o seu mundinho, e o Senhor Jesus diz aqui, para a gente não se sobrecarregar com consequências da maldade, da malignidade, da imoralidade, das coisas ruins. Das coisas, fala da orgia, mas fala das preocupações do mundo. E quais são as preocupações do mundo? Preocupações cotidianas, que impedem a gente levantar os olhos e ver o que está distante e está se aproximando. E às vezes a gente está compactuando com esse mal distante. Eu vou dar um exemplo aqui, o comunismo. O comunismo, o pior inimigo do cristianismo dentro do mundo. O pior inimigo do cristianismo. É uma verdadeira obra de Satanás. É uma obra satânica. E tem cristão defendendo comunismo. Tem cristão batendo o pé dizendo que o comunismo é de Deus. Tem cristão que quando é no tempo de eleição vota em comunista. Não pensa duas vezes. Quer dizer, compactuando com Satanás, com a maldade. Por quê? Porque não vigia, não levanta a cabeça, além do seu mundinho, além do seu parquinho, para ver que ele, através do comunismo, através de votar em um comunista, está compactuando com a recepção do anticristo, com o levantamento do anticristo. Por que ele não sabe disso? Porque não vai atrás de conhecimento, porque não estuda, porque não ousa tirar os olhos um pouquinho do seu parquinho e botar distante e se aperceber, como o Senhor Jesus disse, ficar apercebidos. Ele não tem coragem. É naquele mundinho. Quer dizer, se não tiver cuidado, se não despertar, ou tomar a Deus que desperte, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, o que vai acontecer? Vai ser pego como de repente, numa espécie de laço. Entendeu? Vai ser pego de repente numa espécie de laço. Então, preste atenção. Como é que está sua fé no Filho de Deus? Como é que está sua fé no nosso Deus? Como é que está seu comportamento? Está demonstrando fé ou está demonstrando medo? Hein, irmão? Nós temos que ser precavidos. Não, temos que ser ousados na fé. Isso é que eu sei. Temos que ser crentes ousados e demonstrar no nosso comportamento e ousadia, intrepidez, a grandeza, a força e a glória do nosso Deus. Então, questione sua fé se você teve esse comportamento ou está tendo. Porque nós temos que ter pés de corça para andar altaneiramente, asas de águia, prudência da serpente, olhos de pomba. Então preste atenção, se atente, olhe para você mesmo e se pergunte se você não está brincando no seu parquinho, esquecendo de olhar o que está se formando e vindo e chegando. Ele vai lhe pegar de surpresa e pegar sua família. E pegar os que você devia ter avisado. Preste atenção. Preste atenção. Deus te abençoe e te desperte. Ilumine teu entendimento. Em nome de Jesus.